Olá! Nesse vídeo eu vou fazer a correção das questões da atividade de circunferência trigonométrica. Na primeira questão, foi solicitado que a gente fizesse a marcação de alguns ângulos na circunferência trigonométrica. Aqueles ângulos que estão ali são os ângulos notáveis, ali no primeiro quadrante, e depois os seus múltiplos. Então aqui eu tenho a circunferência trigonométrica, né, o eixo horizontal e o eixo vertical. Eu já fiz previamente aqui algumas marcações utilizando o transferidor, que correspondem aos ângulos que tem que ser assinalados. Então primeiro aqui, ó, que é o lugar do 0 graus, aqui é o 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, bem aqui em cima, 120 graus, 135 graus, 150 graus, 180 graus, que é o ângulo de meia volta, 210 graus aqui, 225 graus, 240 graus, aqui embaixo 270 graus, aqui 300 graus, 315, 330 e no mesmo lugar do 0 graus, o 360 graus. Então é muito importante que você faça essas marcações utilizando o transferidor, né? Então se aqui, ó, são 30 graus que eu tenho que marcar, eu vou olhar nesse meu transferidor com as marcações internas, né? Então 30 graus está aqui, por isso ali eu risquei em 30 graus. 45 graus, entre o 40 e o 5, 45 graus, o local é ali. E assim por diante em todas as outras marcações. Se você tiver o transferidor só de meia volta, não tem problema nenhum, né? Aí faz a primeira metade, depois vira o transferidor de cabeça para baixo e faz ali as outras marcações também. Na segunda questão, é solicitado que a gente faça a conversão das medidas em graus para radianos. Aí, para isso, precisa lembrar da relação de que π radianos correspondem a 180 graus. E em todas as questões, a conversão vai ser feita através de uma regra de 3, utilizando essa relação que tem aqui. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, 30 graus. Como é que eu converto isso para radianos? Então, a gente utiliza a relação, né? Π radianos equivale a 180 graus. Então, x radianos, que é o que eu quero descobrir, corresponde a 30 graus. Você multiplica cruzado, então vai ficar π vezes 30, que é 30π radianos, igual a x vezes 180, que é 180x. Pode colocar a bolinha do grau, pode cancelar ela também, não tem problema, tá? Agora a gente quer saber o x, né? Então tem que passar esse 180 para o outro lado dividindo. Então vai fazer 30π sobre 180, que é igual a x. Aqui dá para cancelar o 0, e o 3 e o 18 são simplificáveis por 3, né? Essa fração dá para simplificar ela por 3. Então vai ficar π sobre 60. Desculpa, 60 não, 6, né? Porque eu já cancelei o 0. Então, π sobre 6, que é o equivalente a x. Outra forma de fazer, você pode montar assim também, ó, 180 graus está para π radianos. Então, aí vai ter o 30 graus desse lado e o x radianos do outro lado. E vai multiplicar cruzado da mesma forma. Aí vai ficar 180x igual a 30π. E isso vai ser igual a 30π sobre 180. Aí cancela de novo 0, simplifica tudo por 3. E vai dar π sobre 6 radianos. Então, tanto faz como você utiliza a regra de 3, né? Você sempre vai chegar no mesmo resultado. Que o x é π sobre 6 radianos. Vou fazer outro valor ali que foi solicitado, o de 150 graus. Então, né, quanto em radiano é isso? Então, vou utilizar a relação 180 graus está para π radianos. Então, eu tenho a medida que é 150 e quero descobrir quanto que ela é em radianos, então eu coloco x. Multiplica cruzado, então 180 vezes x é 180x, 150 vezes π é 150π, e aí isola o x. Então, é 150π dividido por 180. Aqui dá para cancelar os zeros. E o 15 e o 18 também é simplificável por 3, essa fração. 15 dividido por 3 dá 5, então vai ficar 5π.
E 180 dividido por 3 dá 6. Então, é 5π sobre 6 radianos. Tá? Você vai proceder da mesma forma em todas as outras, em todos os outros valores. Os resultados finais que você deve obter são os seguintes. 0 graus vai dar 0 radianos, né? 30 graus dá π sobre 6, 45 π sobre 4, 60 π sobre 3, 90 graus π sobre 2, 120 graus 2π sobre 3, 135 graus 3π sobre 4, 150 graus 5π sobre 6, 180 graus π, 210 graus 7π sobre 6, 220 graus 5π sobre 4, 240 graus 4π sobre 3, 270 graus 3π sobre 2, 300 graus 5π sobre 3, 315 graus 7π sobre 4, 330 graus 11π sobre 6 e 360 graus 2π. Muito importante lembrar que, na maioria dos casos, no final você tem que simplificar a fração para chegar nesses valores que estão aqui, tá? E na última questão, na terceira questão, você tem que colocar, então, os valores dos ângulos notáveis e dos seus múltiplos na circunferência trigonométrica, mas com as medidas em π radianos. Então, para isso, você vai precisar dos valores calculados na segunda questão. Então, o primeiro valor que é 0, então continua sendo 0, né? Que não muda nada. Aí a gente viu, né, que 30 graus dá π sobre 6, então você vai olhar com a circunferência e o seu transferidor, 30 graus está ali, então aqui é o lugar do π sobre 6 radianos. Depois é 45 graus, π sobre 4. Então 45 graus, aqui entre o 40 e o 50, e isso é π sobre 4. 60 graus, π sobre 3. 60 graus, tá aqui, π sobre 3. 90 graus foi π sobre 2. Então, metade aqui, π sobre 2. 120 graus, 2π sobre 3. Então, ó, 120 graus, eu tenho 2π sobre 3 radianos. 135 graus, 3π sobre 4. Então, ó, 135, né? Entre o 130 e o 140. Isso é 3π sobre 4. 150 graus, 5π sobre 6. 150 graus, então aqui é o 5π sobre 6. Opa. O próximo é 180 graus, que é π radianos, que é meia volta, né? Então aqui é π. 210 graus, 7π sobre 6. Opa, o transferidor saiu do lugar, aqui. 210 graus está aqui, ó, 210. Então, aqui eu tenho 7π sobre 6. 225 graus, 5π sobre 4. Então, 225 graus aqui, entre o 220 e o 230. 225 graus, 5π sobre 4. 240 graus, 4π sobre 3. 240, 4π sobre 3. 270 graus, 3π sobre 2. 270 graus, vou subir aqui um pouquinho. 3π sobre 2. 300 graus, 5π sobre 3. Então, 300 graus está aqui. 5π sobre 3. 315 graus é 7π sobre 4. Então, 315 graus. 7π sobre 4. 330 graus, 11π sobre 6. 330. 11π sobre 6. E 360 graus, 2π. Então, 360 graus junto com 0. Tá aqui o 2π também. Tá? Muito importante você utilizar o transferidor com a medida correta, né? Se eu quiser utilizar a marcação de fora com esse transferidor aqui, porque cada um é cada um, né? Eu teria que utilizar ele assim, ó, virado de cabeça para baixo. Aí eu teria ali, ó, 10, 20, 30, 40, 60, daí fica tudo invertido. Acho mais complicado trabalhar assim, né? Melhor utilizar ele na posição adequada, mas se referenciando pela marcação de dentro nesse caso, tá?
Bons estudos para você. Até mais. Tchau, tchau.